Bom dia. Eu gosto muito dessas garrafas de água aqui. Não é legal, né? Quando você vai beber, ela quase se desfaz na sua mão. Deus abençoe quem criou isso. Gente, hoje a gente vai falar sobre a passagem de Romanos 10, capítulo 10, versículos 14 e 15. E o título da mensagem de hoje é A Beleza da Missão da Igreja. Então você já pode abrir sua Bíblia aí. Romanos 10, 14 e 15. O Ciro falou, esse ano a gente está bastante empolgado para muita coisa que vai acontecer aí. Posso adiantar algumas coisas aí para vocês, que a gente vai ter mais conferências aqui em Campinas, mas não vão ser conferências só da Igreja de Campinas. Então a gente vai ter algumas coisas aí bem legais acontecendo. Tem uma coisa que a gente provavelmente vai ter também, que é culto à noite. Calma. Destruir o salão não vai dar para ter culto nenhum. Mas a gente quer ter a possibilidade de servir da melhor forma possível, não só os irmãos que fazem parte dessa comunidade, mas a cidade como um todo. E, como vocês podem bem perceber, a gente, assim, não dá para receber muita gente hoje, né, pela quantidade de pessoas. Então, a gente vai precisar fazer mais um culto. E em qual dos dois você vai ficar? Não sei. Já ora agora, pela sua preferência. Bom, vamos ler a passagem aqui, Romanos 10, 14 e 15. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Então, na passagem anterior, a gente falou sobre como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a gente falou que invocar o nome do Senhor tem a ver com reconhecer essa nossa necessidade de Deus. Isso é você, de fato, depositar a sua confiança nele. Aqui, ele está falando a respeito de invocar ainda, ele está continuando o mesmo assunto, mas ele está dizendo que, pensa comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E aí ele levanta o questionamento: como alguém vai invocar alguém em quem não creu? Então, invocar pressupõe crer. Para eu invocar o Senhor, eu preciso primeiro crer nele. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 6, vai dizer que: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, invocar o nome do Senhor tem a ver com reconhecer a nossa necessidade dele, mas tem a ver também com crer no nome dele, crer no poder dele, crer na capacidade dele. Mas o que é crer? E esse é um ponto assim que eu particularmente sinto um peso em relação a isso, porque nós, como igreja evangélica, a gente tem o costume de usar palavras que a gente não sabe definir. A gente usa expressões das quais a gente não sabe o significado. A gente não sabe o que elas querem dizer. A gente usa palavras, expressões, a gente transmite ideias, mas não necessariamente você tem certeza a respeito de qual que é o sentido daquilo que você está falando. O problema é que algumas coisas não precisam ter sentido em muitos ambientes. Elas só precisam gerar uma determinada sensação. Elas só precisam gerar uma determinada disposição mental. Você ouve aquela palavra e aquilo ali desperta algo em você. Aquilo toca em alguma sensibilidade que você tem. Aquilo ali traz alguma memória que você tem, mas não necessariamente aquela palavra
tem um sentido real para você. Ou, às vezes, aquela palavra tem um sentido real, mas o que ela significa para você não tem nada a ver com o sentido real dela. Se nós, como cristãos, cremos na importância da palavra de Deus, a gente está falando a respeito de um Deus que valoriza a comunicação. Se Deus valoriza a comunicação, significa que a gente também deveria valorizar a comunicação. Por quê? Porque aquilo que a gente diz vai ter relação direta com aquilo que a gente pensa. Se eu, como, por exemplo, George Orwell, que foi o autor do clássico 1984, ele basicamente expressa uma ideia no livro ali que é a seguinte: se eu conseguir controlar o que você diz, a sua linguagem, as palavras que você pode ou não usar, consequentemente eu vou acabar controlando os seus pensamentos. Se certas palavras são vetadas, se outras palavras são usadas num sentido que não tem a ver com o sentido real delas, eu começo a confundir a sua mente e deixar você desnorteado. Qual que é o problema? Isso muitas vezes é a descrição da igreja evangélica, como a gente vê por aí. Inúmeras palavras sendo usadas sem sentido algum, outras palavras sendo usadas sem carregar o seu verdadeiro sentido, e algumas outras palavras sendo demonizadas. Gente, o tanto de asneira que você vê na internet hoje é assustador. Essa semana eu vi, por exemplo, 3 sinais de que você está passando por batalha espiritual. 3 sinais que sua casa está sofrendo batalha espiritual. Primeiro sinal, brigas. O indivíduo que criou essa teoria não é casado. Ou todo mundo que é casado está com o demônio. Então, primeiro sinal, brigas. Você está tendo brigas em casa, tem batalha espiritual. Segundo sinal, desânimo. Eu nasci em batalha espiritual. Eu nasci tendo batalha espiritual. Eu nasci trocando soco com o demônio. Cara, desânimo, sinal de batalha espiritual. Eu falei assim, onde que esse indivíduo vive? Eu nem vi a terceira. Eu falei assim, chega, já deu aqui. Já deu para mim. Não preciso ver a terceira, não. Então, você tem essa série de... Aí o mesmo cara, mas eu vi outras pessoas fazendo isso, falando assim, 3 palavras que você nunca deve usar na sua casa. Qual que é o problema? Eu estou vendo esse vídeo na minha casa. Ele fala as palavras toda hora. Você está falando as palavras na minha casa. Eu estou com o áudio aqui do celular e você está falando as palavras na minha casa. Aí você acabou comigo. Não tem sentido. É aquele tipo de ideia que não tem lógica. Por exemplo, gente, não existe verdade absoluta, né? A não ser essa frase que eu acabei de dizer, que é uma verdade absoluta, o fato de não existir nenhuma verdade absoluta. Entende que não faz sentido nenhum? Mas a gente é acostumado a ter um nível de superficialidade em relação aos pensamentos que fazem com que a gente não consiga refletir sobre as coisas que a gente diz. Os evangélicos usam constantemente palavras que eles não sabem o sentido. As pessoas usam a palavra glória. As pessoas usam, por exemplo, a palavra aleluia. Aleluia tem a ver com louvores a Deus. Aí a pessoa fala assim, aleluia, Deus. Percebe? Seria como ele falar assim, louvores a Deus, Deus. Imagina eu falar, né? Bom dia, Caleb. Não tem sentido, né? Assim, cara, mas tal coisa que aconteceu, olha, cara, glória a Deus por isso. O que é glória? O que você está dizendo? O que você quer dizer? Né? Como um amigo meu gosta de dizer, né? As pessoas falam assim, não, eu creio, por exemplo, nós como igreja, nós abraçamos o credo apostólico, né?
creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tá bom. O que significa crer? O que significa crer? O que significa Deus? O que significa Deus ser Pai? O que significa Deus ser Todo-Poderoso? Percebe como é uma coisa tão simples, mas às vezes a gente é tão raso no que a gente pensa sobre coisas muito simples e a gente vai atrás de coisas mais profundas. Fala assim, não, eu quero um negócio mais profundo. Cara, você não entendeu o básico. Você não entendeu aquilo que é fundamental. Você não consegue perceber que existe uma profundidade naquilo que é fundamental e por isso você despreza. Então, quando a gente fala a respeito de crer, o que é crer? O que é fé? Fé não é uma substância de ectoplasma. Não é um negócio... Você já viu as pessoas assim, cara, eu estou pedindo a Deus para que eu tenha mais fé. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com ter mais fé? A pessoa, não, eu quero, sabe, quando eu orar, eu ter a convicção. Falo assim, mas isso é fé, de fato? Convicção é fé? Porque a tradução direta da palavra fé, ela pode ser duas. Ela pode ser confiança e ela pode ser fidelidade. A palavra fé pode ser traduzida como essas duas palavras, confiança ou fidelidade. Né? Daí a palavra no latim fide, que dá origem à nossa palavra fidelidade. Fide, em latim, é fé. Então, fidelidade tem a ver com fé. Mas fé tem a ver com uma confiança relacional. Significa você conhecer alguém e, pelo fato de conhecer esse indivíduo, você tem confiança nele. Quer dizer que quando você confia em alguém, você nunca tem dúvida? Quando você confia em alguém, você nunca sente receio? Você nunca fica temeroso? Você nunca duvida em momento algum? Porque na minha experiência relacional, muitas vezes eu tenho fé, ou seja, eu confio na pessoa, mas isso não me impede de experimentar essas turbulências emocionais, mas eu consigo ter as turbulências emocionais e permanecer confiando naquele indivíduo. Eu consigo lidar com as minhas inseguranças pessoais, eu consigo lidar com o fato de que talvez eu tenha dificuldade em confiar em alguém. Mas como que eu vou continuar confiando nessa pessoa? Eu não vou procurar um sentimento dentro de mim. Se a pessoa me prometeu algo, a minha confiança nessa promessa dela significa permanecer esperando. Não significa permanecer tendo um sentimento interior de certeza que aquilo ali vai acontecer. E isso é uma coisa que a gente confunde muitas vezes. A fé, ela é sim a certeza das coisas que não se veem, mas essa certeza não significa, principalmente quando você olha para a vida dos homens que são exemplos de fé, seja na história de Israel, seja na história da igreja, seja no Antigo ou no Novo Testamento, quando você olha para os homens que são exemplos de fé, eles são pessoas que sim sentiram medo, que sim se sentiram abalados, que sim se sentiram sem esperança, mas qual foi a atitude deles que fez com que eles permanecessem sendo pessoas de fé? Eles continuaram esperando, eles continuaram confiando, apesar dos seus sentimentos interiores, apesar do seu estado emocional em dados momentos, apesar daquilo que dizia para eles o tempo todo que eles deveriam abandonar aquela espera, eles permaneceram esperando. Eles se recusaram a trocar a sua confiança em Deus por uma confiança neles mesmos.
Porque muitas vezes o que a gente entende como sendo fé é autoconfiança. É esse sentimento inabalável de que tudo vai dar certo. Cara, isso às vezes não é fé, isso é pensamento positivo. Pensamento positivo não é fé. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, ele não era aquela pessoa que estava esperançosa. Você vê o diálogo de Abraão com Deus. Deus havia prometido que ia dar um filho para ele. Quando Deus fala com ele, o que Abraão diz? Você falou que ia me dar um filho, mas eu não tenho filho, e eu estou velho, e o servo aqui da minha casa é que vai herdar tudo que eu tenho. Você fala assim, cara, Abraão está questionando Deus a respeito daquilo que Deus prometeu para ele. Mas ele é o pai da fé. Mas por que Abraão podia fazer isso? Porque Abraão é o pai da fé. Abraão não é o pai da autoconfiança. Abraão não é alguém que tinha a convicção, não, eu consigo, eu vou ter um filho, ninguém pode tirar isso de mim. Falou assim, cara, não. Abraão era aquele que mantinha o seu relacionamento com Deus e esperava por aquilo que Deus havia prometido para ele. Como que ele esperava? Ele esperava de maneira prática, na sua vida. Se você olhasse para a vida de Abraão, cara, Abraão era um cara rico. E ele escolheu ser um peregrino numa terra estrangeira. Ele poderia se estabelecer na sua própria terra. Ele enriqueceu, ele podia voltar para a sua terra, estabelecer a sua casa, estabelecer a sua família, ter uma dinastia de pessoas que iam dominar sobre aquela região. Mas o que ele decidiu? Não, eu vou ser um estrangeiro numa terra que não é a minha, onde as pessoas não são pessoas com quem eu vou ter uma profunda conexão como eu teria com os meus parentes, até mesmo por causa da cultura da época em relação à lealdade, em relação à sua família, à sua tribo. Não, ele escolheu, eu vou permanecer nessa terra aqui, eu vou continuar peregrinando aqui, eu vou continuar sem uma residência fixa. E quando a gente fala a respeito de Deus conceder prosperidade financeira para alguém, a gente está falando não de uma prosperidade de um colono, a gente está falando de uma prosperidade de um peregrino. A prosperidade de um peregrino tem a ver com não focar a sua vida no acúmulo, mas tem a ver com focar a sua vida em permanecer numa jornada. Nem todo mundo vai receber prosperidade financeira, sabe? Esquece esse negócio. Tem que acabar com essa ideia. A pessoa acha que o evangelho vai ser o que vai deixar ela rica. A pessoa acha que, não, se Deus realmente me ama, Ele vai me dar riqueza. Não é isso que acontece. Isso não é uma regra. E várias vezes, Deus dá riqueza para as pessoas para ferrar com elas. Para provar o coração delas. As pessoas falam assim, Salomão foi um cara rico, porque Deus abençoou. Sim, mas qual que foi o resultado da riqueza na vida dele? Por quê? Porque Salomão focou em usar a sua riqueza para desfrutar desse mundo, ao invés de devotar a sua riqueza, como havia feito seu pai Davi, em construir um lugar para a presença de Deus. E isso daí é fé. Fé tem a ver com uma confiança que é vinda de um relacionamento pessoal com Deus. E ela independe do seu estado emocional no seu dia a dia. Então, o que é crer? Em Romanos 1, 16 e 17, Paulo já tinha falado o seguinte, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, aí ele cita Abacuque, o justo viverá pela fé. O que ele quer dizer aqui com de fé em fé? Quer dizer que um passo de confiança após o outro. Quer dizer decisões na sua vida, e eu não estou falando daquelas coisas... Não, o que é uma decisão de fé? Deus, com quem que eu devo me casar? Não, isso não é fé.
Isso daí é transferência de responsabilidade. Isso aí é você não querer usar os seus olhos e a sua mente para poder avaliar se tem sentido, porque aí a pessoa olha, aparece para ela o capeta em forma de guri. E aí a menina quer orar assim: Deus, é da sua vontade? Sério? A resposta que Deus poderia dar para isso é: sim, quero que você tenha um intensivo de santificação, se ferrando com esse casamento, com essa pessoa que só vai te sacanear. E aí você vai aprender a carregar a sua cruz, você vai aprender, porque é isso que acontece, gente. É isso que acontece. Não é? Como dizia um homem de Deus do passado: antes de casar, abra bem o olho. Depois de casar, feche bem os seus olhos. Mas os passos de fé não tem a ver com eu ficar querendo transferir para Deus cada uma das pequenas decisões que eu preciso tomar na minha vida, mas tem a ver com ser fiel a Deus em meio às circunstâncias na qual eu fui colocado. Tem a ver com ser fiel a Deus quando tudo ao meu redor indica que eu deveria abandonar a fidelidade a Deus, que eu deveria abandonar viver a vida de um peregrino que está olhando para a era vindoura, que está olhando para a volta de Jesus, que está olhando para o momento em que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra como o momento em que a minha verdadeira vida vai começar. Isso daí tem a ver com fidelidade. Agora, nesses momentos, a gente precisa olhar para isso. Mas a nossa tentação é olhar o quê? É olhar para a nossa gratificação imediata. É olhar para aquilo que vai dar mais resultado. E muitas vezes fé é abandonar aquilo que vai dar mais resultado. Por quê? Porque aquilo que vai dar mais resultado implica em abandonar a minha fidelidade a Deus, abandonar a minha confiança nele, abandonar o fato de que eu abraço a justiça de Cristo e não a minha justiça própria. Então, fé e andar de fé em fé tem a ver com dar passos que implicam em confiança e fidelidade a Deus. Não é que a fidelidade conquista a sua salvação, mas a fidelidade, ela é o fruto lógico de um relacionamento de confiança. Isso é a fidelidade. Por isso que fé, confiança e fidelidade andam juntas. E Paulo vai falar a respeito disso, que a fé, e isso vai falar uns versículos depois desses que a gente leu, ela vem pelo ouvir. O que significa a fé vir pelo ouvir? Tem um exemplo aqui em Atos, capítulo 16, versículo 14, fala assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Pausa aqui. Temente a Deus era uma expressão utilizada para designar aqueles que eram gentios, mas que eram muito próximos ao judaísmo, mas não haviam se tornado judeus, ou seja, eram pessoas que não haviam feito todos os trâmites ali necessários para poder fazer parte da comunidade judaica. Então eles eram conhecidos como os tementes a Deus. Eles frequentavam a sinagoga, eles participavam de algumas atividades, mas eles não era permitido a eles participar de muita coisa pelo fato de eles serem gentios. Então eles eram os tementes a Deus, ou seja, ela tinha familiaridade com as Escrituras, ela ouvia o ensino nas sinagogas, ela tinha alguma experiência de ouvir a lei. Então fala que essa mulher, vendedora de púrpura, o que significa que ela era alguém que tinha muitos recursos financeiros, porque esse era um negócio muito lucrativo na época, ela escutava eles. E diz: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então essa mulher se torna a primeira convertida ali daquela região. Mas percebe que o que aconteceu? Ela estava ouvindo a pregação deles e Deus abriu o coração dela. Por isso que
a fé, ela vem pelo ouvir. Porque somente a palavra de Deus, junto com o poder do Espírito Santo, tem capacidade de quebrar o nosso coração endurecido pelo pecado. Por isso que a pregação da palavra é tão importante. Porque quando o indivíduo ouve a pregação da palavra, e quando eu falo pregação, eu não estou dizendo só essa aqui, uma pregação que você está ouvindo no salão da igreja, mas é simplesmente a transmissão da mensagem. Pode ser no seu dia a dia, pode ser no seu trabalho, pode ser numa reunião da sua família. É você falar a respeito do Evangelho. Quando você fala a respeito do Evangelho, o poder de Deus pode agir ali para que os corações sejam quebrantados, para que os ouvidos sejam abertos, para que os olhos sejam livres da cegueira produzida pelo pecado, mas que pode ser facilmente superada pelo poder de Cristo. Ela teve o seu coração aberto e começou a ouvir, e isso fez com que ela, de fato, conhecesse Jesus. Agora, uma pergunta que vai surgir dentro dessa passagem aqui, porque você percebe essa lógica, né? Como vão invocá-lo se não creram? Existe um silogismo que é estabelecido aqui. Como que eles vão crer se eles não tiverem ouvido a respeito? Como eles vão ouvir se ninguém falar para eles? E como que alguém vai falar se não foi enviado? Então, ele está dizendo basicamente o seguinte: existe uma necessidade de uma estrutura lógica de envio, pregação, ouvir a pregação e crer, para que o nome de Jesus pudesse ser invocado. E uma pergunta que vai surgir a partir desse texto é: e aqueles que não ouviram? E aqueles que nunca ouviram? E existem inúmeras explicações para isso. E as pessoas vão dizer, não, aqueles que nunca ouviram, e as pessoas vão citar, o fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é uma daquelas coisas que eu falei aqui para vocês. As pessoas usam a expressão, mas elas não sabem o sentido do que elas estão falando. Algumas delas leram o livro e não entenderam. Porque o fato de você ter lido o livro não quer dizer que você entende alguma coisa. Você pode ler um caminhão de livro e não entender nada. Você pode ter um monte de diploma e ser tapado, né? Aqueles que conhecem o sistema de ensino sabem que o indivíduo pode se formar num mestrado hoje no Brasil sem nunca ter lido um livro inteiro na sua vida. Nunca. Então você já vê um nível maravilhoso que a gente tem de educação, né? Eu sei por quê. Porque eu sou um indivíduo que... Esses dias me perguntaram, qual que é a sua formação, cara? Eu falei, supletivo completo. 3 anos em 1. E, cara, eu dou aula para gente que tem mestrado, que tem doutorado e que não sabe ler, não sabe interpretar texto. Coisa básica. Cara, é gente que eu tenho medo de deixar um bilhete para a pessoa. E isso acontece. Então, as pessoas vão citar o fator Melquisedeque. O que eu quero dizer com o fator Melquisedeque, para você que não conhece? O fator Melquisedeque é um conceito dentro da missiologia que tem a ver com o fato de que Melquisedeque, que é citado lá no livro de Gênesis, ele era um sacerdote de Deus, mas ele estava num contexto onde não havia chegado uma revelação formal de Deus. E a ideia, dentro da missiologia, tem a ver com fazer com que os missionários compreendam que existem elementos em culturas que nunca foram tocadas pelo Evangelho, mas que são elementos que foram estabelecidos pelo próprio Deus como um caminho para que o Evangelho fosse pregado. Mas, gente, é um caminho para que o Evangelho seja pregado. Eles não são substitutos do Evangelho. Eu vi uma tirinha de quadrinhos há uns anos atrás, que o cara que não é crente, ele entendeu melhor o princípio do que muito crente por aí. Porque era uma tirinha que mostrava alguns missionários chegando numa tribo e falavam assim, e aí o índio perguntava para o missionário, quer dizer que se vocês não tivessem pregado para a gente,
a gente iria responder diante de Deus pelo tanto que a gente sabia. Aí o cara, sim. Então agora a gente sabe mais. Sim. Por que você veio? Por que você fez isso com a gente? Cara, você acabou, porque o que eu sabia, beleza, eu vou responder isso daqui. Agora você veio e trouxe mais, colocou mais peso. Agora você piorou a minha situação. Ficou mais difícil. Antes era mais fácil. Mas por quê? Porque esse pensamento não tem sentido. Porque a gente quer arrumar um jeito de justificar a Deus diante das sensibilidades modernas. E a realidade é que, se o indivíduo não ouviu a pregação do Evangelho, ele não tem a possibilidade de ser salvo. E é por isso que a gente faz missões. Porque se não fosse isso, não precisava fazer missões, gente. Era só falar o seguinte, cada povo, cada tribo, cada língua, cada nação vai responder diante de Deus pela revelação que recebeu e está tudo certo. Agora, a questão é, como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como eles vão crer em algo que eles nunca ouviram? Como eles vão invocar alguém em quem eles não creem? Por isso a gente tem que fazer missões. Porque sem missões, as pessoas estão indo para o inferno. Porque sem a pregação do Evangelho, as pessoas estão longe da salvação. E essa salvação é uma salvação que é de graça. É uma salvação que nós recebemos o encargo de proclamar para essas pessoas. E o que nós temos hoje nós temos a mensagem. Nós só precisamos fazer com que essa mensagem chegue. Não, mas aí como que eu vou salvar as pessoas? Você não vai salvar as pessoas. Você vai transmitir a mensagem. Quem salva as pessoas é Deus. Quem salva as pessoas é Deus, no seu poder, atuando no coração delas, quebrando as barreiras do pecado e fazendo com que elas consigam enxergar a glória do Evangelho de Deus na face de Jesus Cristo, assim como aconteceu com cada um de nós. Mas nós precisamos de missões. Nós precisamos da pregação do Evangelho. Nós precisamos que as pessoas recebam aquilo que nós recebemos e que nos salvou. E aí você pode me perguntar, mas como você pode dizer que as pessoas vão para o inferno se elas não receberem a pregação? Você não é calvinista? Parabéns, você não sabe nada do que é calvinismo. Você não entende calvinismo, para de falar sobre isso, sabe? Fica quietinho, vai estudar um pouco, para de falar as coisas que você viu vídeo de 5 minutos na internet. A pessoa fala assim, não, eu estou falando a respeito do que eu estudei. Mentira, estudou nada. Ver 3 vídeos de 5 minutos na internet não é estudar, gente. Sinto te informar. Tem gente que tem um diploma de teologia do YouTube. Eu vi todos os cortes de pregação do Paul Washer. Puxa, cara é PhD em Paul Washer. PhD nada. Você não entende nada. Se você fala assim, não, você não pode dizer que as pessoas vão para o inferno sem ouvir a pregação porque você é calvinista. Você crê que quem vai ser salvo já está escolhido. Querido, se eu creio que Deus já escolheu quem será salvo, eu creio que Deus também já escolheu como aquela pessoa vai ser salva. E o fato de eu crer na soberania de Deus, na salvação, não exclui o fato de que eu creio na responsabilidade humana, moral, diante de Deus. Essas coisas não são autoexcludentes. Essas coisas são, na nossa mente, irreconciliáveis. Por quê? Porque a gente não tem capacidade para entender. Mas o fato de algo estar além da minha capacidade não quer dizer que aquilo ali não tem sentido. Só quer dizer que eu não consigo compreender.
E se tem alguma coisa a respeito de como Deus age e de como Deus pensa, que eu não consigo compreender, isso só significa que Deus é Deus. Logo, Ele é maior do que eu. Logo, eu não consigo compreender plenamente quem Ele é e tudo que Ele faz. E a única coisa que eu preciso fazer é crer e adorar. É me prostrar diante de um Deus que supera em muito a minha capacidade de raciocínio lógico. Não quer dizer que Deus não tenha sentido, não quer dizer que Deus não tenha lógica, só quer dizer que eu e você, nós somos metafisicamente tapados diante da grandeza da mente de Deus. Só isso que quer dizer. Então, o que dizer das pessoas que nunca ouviram? Paulo vai falar a respeito dessas pessoas também aqui em Romanos, no capítulo 1, do 18 ao 21. Perceba o que Paulo vai argumentar aqui. Ele vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Explicação rápida. Impiedade e injustiça. Injustiça significa a falta de submissão à lei de Deus. Impiedade significa a falta de devoção e amor a Deus. Esse é o conjunto de pecados da humanidade. A humanidade não obedece a Deus como deveria e a humanidade não ama a Deus como deveria, por isso ela é passível de condenação. Continuando aqui. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Ele fez. Perceba, quais são os atributos invisíveis de Deus que são percebidos por meio da criação? O seu eterno poder e a sua divindade. Não a sua graça. Não a sua graça. O seu eterno poder e a sua divindade são percebidos por meio de todas as coisas criadas, desde a criação do mundo. Pois, por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Você percebeu que no início da passagem ele fala que os seres humanos suprimem a verdade por causa da sua injustiça? Ou seja, a consciência humana acusa cada um de nós a respeito dos nossos pecados, da quebra da lei de Deus, mas nós suprimimos essa verdade para que nós possamos continuar pecando. E é isso que toda a humanidade faz. E toda a humanidade é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque tinha acesso ao conhecimento de Deus. Tinha acesso ao fato de que deveria se submeter a Deus, que deveria obedecer à lei de Deus, no mínimo de acordo com a sua consciência. Porque não existe nenhum ser humano em toda a história da humanidade que nunca tenha feito nada contra a sua própria consciência, com exceção do próprio Senhor Jesus Cristo. Todos agiram contra a sua consciência. Logo, todos confirmaram que viviam de uma forma que eles mesmos consideravam, em algum momento, errada. E por isso são indesculpáveis. Aí você pode falar, mas como que Deus vai falar que alguém é indesculpável se ele não tinha possibilidade de chegar ao conhecimento dele? Então, eu vou te falar dois exemplos aqui para você entender a respeito dessa lei moral de Deus que está depositada no coração humano. C.S. Lewis dá um exemplo no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala o seguinte, que se você tem dois indivíduos e um indivíduo, sem querer, deixou a perna na sua frente, você tropeçou e caiu. Você viu claramente que não era a intenção da pessoa te fazer cair.
e um outro indivíduo colocou a perna na sua frente, com a intenção de fazer você cair, mas você conseguiu se desviar da perna dele, se equilibrar e permanecer em pé. Qual dessas duas pessoas vai te fazer raiva? Qual dessas duas pessoas você vai considerar mais culpada? Qual dessas duas pessoas você vai desaprovar o caráter dela? É a que teve intenção de fazer você cair. Um outro exemplo é, imagina que eu falo para você o seguinte, olha, eu tenho 2 botões aqui para você apertar. Um desses botões vai fazer com que 1000 pessoas aleatórias em toda a humanidade morram de causas naturais, no momento que você apertar o botão. Mas você vai ganhar $1 milhão. Quantas pessoas tem no mundo hoje? É o quê? Uns 7 bilhões, né? Cara, 1000 vão morrer. E o outro botão, ele vai fazer com que 1000 pessoas muito pobres, que vivem na miséria, recebam o básico de comida, saneamento básico, para o resto das suas vidas. Você pode apertar um desses 2 botões. E só que a questão aqui, se você apertar esse primeiro ali, você vai viver na miséria o resto da sua vida. Aí o indivíduo vai lá, vamos dizer que ele fala assim, não, então eu vou apertar esse botão aqui. Imagina que todas as pessoas apertaram esse primeiro botão que vai deixar elas ricas. E aí ninguém apertou aquele outro. E aí a pessoa que fez esse experimento chega para todo mundo e fala o seguinte, então, gente, a realidade é que o primeiro botão, o segundo botão que ia dar comida, saneamento básico e tal, para todas as pessoas e você ia ficar na miséria, esse botão não fazia nada. Ele não fazia nada. Ele não era uma possibilidade. Ele não tinha nenhuma função. Ele não ia fazer aquilo que falou que ele ia fazer. Mas ninguém apertou. Semelhantemente, a humanidade, ela tem 2 botões diante de si. Ela tem a possibilidade de reconhecer quem Deus é, seu poder, sua glória na criação, e se submeter a isso. E ela tem a possibilidade de não submeter a isso e suprimir a justiça de Deus, que tenta se levantar no seu coração e viver uma vida de acordo com os seus próprios prazeres. O problema é que essa opção daqui, de submeter a Deus, ela não é viável. Só que ela é um caminho nunca percorrido. Deus deixou aquele caminho ali, mas aquele caminho tem como único objetivo demonstrar a maldade humana. Não é que é uma possibilidade. Então, Deus revela o seu poder para mostrar o quanto a humanidade é condenável. Por quê? Porque Deus nunca teve a intenção de salvar a humanidade pela própria justiça que nós temos em nós, porque Ele sabe que isso é impossível. Mas Deus precisava ter provas. Vocês já viram aqueles filmes de operação policial que o cara vai vender droga para o outro? E não tinha... O cara ia ser preso. Não era uma negociação real. Mas ele foi lá, e aí ele trouxe a droga, e ele deu para o cara, e ele achou que ia receber o dinheiro, mas o que ele recebe é a voz de prisão. Não era uma possibilidade dele, de fato, conseguir vender aquilo ali. Então, quando a gente fala a respeito
da revelação de Deus na criação, a gente está falando da revelação que traz condenação. Não é uma revelação que traz salvação. Por quê? Porque só existe um que pode trazer salvação para nós. Só existe um caminho até o Pai. Só existe um meio para alcançar a vida eterna. Só existe uma possibilidade de conhecer a Deus e ser resgatado de uma vida de pecado. E esse um é Jesus. Jesus não é a nossa noção de justiça, não é corresponder à noção moral que a gente tem. Quando a gente pensa esse tipo de coisa, a gente diminui o poder do Evangelho. Porque se o indivíduo pode ser salvo porque ele agiu bem dentro da cultura dele, então ele não precisava de Jesus. Se o indivíduo pode ser salvo porque ele olhou assim e falou, tem o sol, mas tem o Deus por trás do sol, vou adorar esse Deus. Aí essa pessoa é salva. Ela foi salva por meio de oferecer adoração? Isso conquistou salvação para ela? Isso não tem sentido. Obrigado. Então, aqueles que nunca ouviram estão esperando aqueles que vão cumprir o chamado de Deus para as nações. Ponto. É isso. Agora, quero finalizar falando o seguinte. Paulo ele vai dizer sobre a necessidade de crer para invocar, a necessidade de ouvir para poder crer e a necessidade de falar para que alguém possa ouvir. Mas ele também vai falar sobre a necessidade de ser enviado para poder falar. E aqui ele está falando a respeito da nossa missão como igreja. A igreja é a comunidade do envio. A igreja é a comunidade que cumpre essa comissão. Então, assim, se você olha para a sua vida e você percebe que a sua vida não está em nada relacionada à grande comissão, a sua vida não está em nada relacionada ao fato de que nós fomos chamados para transmitir o Evangelho, isso significa que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, gente. Em Atos 1, 7 e 8, Jesus falou, não cabe vocês conhecer os tempos e as épocas, isso tem a ver com o Pai, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente ora e pede a Deus por avivamento, mas, gente, avivamento tem um contexto. O derramado do Espírito Santo acontece no contexto do cumprimento da grande comissão. O derramado do Espírito Santo não tem a ver com trazer entretenimento para nós. Não tem a ver com fazer com que a gente tenha uma reunião abençoada. Não tem a ver com simplesmente fazer com que os nossos cultos sejam legais. Não. O derramado do Espírito Santo tem a ver com cumprir a promessa de Jesus, de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Mas a promessa de que Jesus estaria conosco até o fim dos tempos está no contexto do chamado dele para pegar o fato de que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra e de que nós façamos discípulos de todas as nações. O poder de Deus tem a ver com a missão de Deus. O derramado Espírito de Deus tem a ver com aquilo que Ele nos chamou para fazer, sermos testemunhas. Se a gente não está focado em ser testemunha, não adianta a gente ficar pensando em receber poder. Porque a gente vai pegar o poder de Deus e a gente vai usar para o nosso entretenimento. E o poder de Deus não é para o nosso entretenimento. O poder de Deus é para que a gente possa juntar os dois elementos principais daquilo que Jesus nos deixou, que é missão e presença.
Nós, como igreja, falamos que a nossa visão a respeito da realidade, a nossa missão tem a ver com o seguinte, que a presença de Deus é o sentido da vida e é o anseio mais profundo do coração humano. E de que nós fomos chamados para construir um lugar para essa presença. Mas, gente, essa comunidade da presença, esse lugar para a presença de Deus, ele não é um templo fixo. Ele é uma tenda. Não é uma comunidade fixa para atrair para a presença, mas é uma comunidade peregrina que anda espalhando a presença. Isso daí é o nosso chamado. A gente quer a presença de Deus, mas a gente quer a presença de Deus não por meio de falar, Deus, vem aqui para o lugar onde a gente está. A gente quer a presença de Deus por meio de falar, Deus, a gente quer ir onde você está indo. A gente quer acompanhar o que você está fazendo. A gente não quer ficar aqui parado falando assim, Deus, vem aqui fazer com que a gente tenha mais entretenimento nas nossas reuniões. Não, a gente está falando, Deus, a gente quer fazer parte do que você está fazendo. O que Deus está fazendo aqui em Campinas? Onde Jesus está aqui na cidade de Campinas? O que Jesus está fazendo? Se Jesus estivesse hoje encarnado na terra, onde ele estaria? Vou te falar o seguinte, Jesus está hoje encarnado na terra, por meio da sua igreja. O problema é que Jesus precisa ter um corpo que obedece à sua mente. Jesus precisa ter um corpo que vai com os seus pés aonde ele deseja ir. Porque senão você tem uma desconexão entre o corpo e o cabeça. A gente tem uma desconexão entre a mente dele e a atuação dos seus membros. Então a gente tem que olhar para Jesus e falar, Senhor, onde o Senhor está operando hoje? O que você está fazendo hoje? Eu quero fazer parte disso. Eu quero esquecer os meus problemas, eu quero esquecer as minhas dificuldades com o meu trabalho, eu quero esquecer as questões da minha família, e eu não quero colocar essas coisas em primeiro lugar. Eu quero colocar você em primeiro lugar. Eu quero colocar o que você está fazendo em primeiro lugar. Eu quero colocar a sua presença em primeiro lugar. Porque se eu coloco a sua presença em primeiro lugar, isso significa que eu vou acompanhar a sua presença em cumprir a sua missão. E ao cumprir a sua missão, eu vou estar tão cheio da sua presença que todos esses problemas ao meu redor vão ser tocados por essa presença. O problema é que a gente fica tão focado na nossa vida, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, no que a gente gostaria de experimentar, no que a gente gostaria de viver, em como a gente gostaria de ser visto, no sucesso que a gente queria ter, e a gente esquece que nós fomos criados para algo maior do que tudo isso. Nós fomos criados para sermos cooperadores de Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. Cara, não tem dinheiro que supere o valor disso, não tem sucesso que supere o valor disso, não tem relacionamento que supere o valor disso. Não tem nada que seja maior do que fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Sabe por quê? Porque é a melhor forma da gente estar perto dEle. Por isso. Não tem a ver com ter uma igreja grande ou cheia, não tem a ver com ter sucesso ministerial, não tem a ver com nada disso, tem a ver com fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E isso é o nosso chamado como igreja. Quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, a gente precisa saber, cara, Deus colocou a gente aqui. E nós somos esse instrumento na mão dele, para que ele possa chegar até elas. Para que a verdade a respeito de Jesus Cristo possa chegar até essas pessoas. Eu quero finalizar com uma citação do C.S. Lewis. E o pessoal da música pode subir já. O C.S. Lewis ele diz o seguinte no seu livro O Peso de Glória. Ele fala, não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. As nações, as culturas, as artes, as civilizações
essas são mortais, e a vida delas está para a nossa como a vida de um mosquito. Mas é com criaturas imortais que brincamos, trabalhamos ou casamos. É a elas que desdenhamos, censuramos ou exploramos. Horrores imortais ou esplendores perenes. Cada pessoa com quem nós interagimos no dia a dia, um dia vai ser alguém que se coloca num lugar na criação de Deus, em que ela experimenta dor eterna. Ou ela vai ser uma pessoa que carrega uma glória eterna para sempre. São essas pessoas que nós temos ao nosso redor. E a gente esquece isso quando a gente pega coisas que são mosquitos comparados a essa eternidade, e nós transformamos essas coisas em coisas grandes. Essas coisas ocupam um espaço grande na nossa mente e no nosso coração. E a gente precisa ordenar as coisas de acordo com o seu valor real. Esse é o nosso chamado. É viver nessa presença. E viver nessa presença significa viver nessa missão.